A gente sempre atende a sua participação pelo 18991330852. E, gente, assunto importante, hein? Todos os anos, em 31 de maio, a Organização Mundial da Saúde ela realiza a mobilização internacional para o Dia Mundial Sem Tabaco. Neste ano, o tema escolhido pela entidade é Precisamos de comida e não de tabaco. Numa clara campanha para aumentar a produção de culturas alternativas alimentares e não a opção do cultivo ao fumo. Para debater o assunto com a gente aqui no Quarto Poder, nós vamos conversar hoje com a Andréa Maria Castilho, que é coordenadora do Programa Municipal do Tabagismo, Fabrício Ottoboni dos Santos, psicólogo do Programa Tabagismo, e Marta Trevisan Junqueira e Silva, que é fonoaudióloga do Programa Tabagismo. Bom dia para vocês aqui no Quarto Poder, todos bem? Bom dia. Eu gostaria de saber o que é o programa do tabagismo aqui em Birigui, como ele funciona, como que está atualmente aí, é sobre orientação, o que é esse programa? Pessoal, primeiramente, então, agradecer a oportunidade da Secretaria de Saúde de vir abordar, né, uma temática tão importante, que é o tabagismo. Então, como a Lilian bem falou aí, né, o tema desse ano, que a gente percebe que o tabagismo não é só problemas de saúde, né? A gente tem até os problemas ambientais, que são decorrentes, que a gente sabe, da cultura do tabaco. Então, esse ano a OMS escolheu essa temática exatamente para a gente entender os malefícios que o meio ambiente também tem relacionados ao tabagismo. E nós aqui da saúde temos esse papel de mostrar o quanto o tabagismo faz mal à saúde. Então, isso é fundamental. Percebendo essa sistemática, né, de malefícios da saúde, o Ministério da Saúde ele criou o Programa Nacional de Tabagismo. Então, o Ministério vem fazendo muitos investimentos, né, nessa área, e para que ele consiga atingir a população, ele criou os programas municipais de tratamento. Então, os municípios eles aderem a esse programa nacional e aí o Ministério faz o quê? Ele capacita as equipes para o atendimento ao munícipe, um tratamento de total qualidade, que eu vou explicar mais adiante aqui como funciona, e também oferta o tratamento medicamentoso. Então, isso vem através do Ministério da Saúde, que inclusive que é um tratamento de elevado custo e que é gratuito para a população que se inscreve para o programa. Vamos lá. Eu fui fumante até 2009, até abril de 2009. De lá para cá, nada. Algumas pessoas têm uma certa facilidade para conseguir parar de fumar e outras não. Muito, né? De tudo que é ligado a certo vício, né? Existe essa questão comportamental, né? Como é que se lida com essas circunstâncias? Às vezes você vai precisar realmente do medicamento, outras vezes somente através de uma conversa, de repente a pessoa consegue também parar de fumar? Bom dia, é uma excelente pergunta. Nosso trabalho, ele não visa somente o trabalho medicamentoso, tá? A gente tem uma equipe muito profissional, com psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, porque a gente entende que a dependência química, como ela é multifatorial, a causa dela, o tratamento tem que ser dessa mesma forma. Então, pensar que só o psicólogo ou talvez só o remédio dará certo, isso talvez seja um engano. A gente precisa avançar aí e preconizar várias atividades, vários profissionais para poder estar melhorando a qualidade de vida desse paciente. Muitas vezes a origem disso, aonde surge esse momento? É muito complicado a gente falar assim, uma única causa, né? Então, a gente fala assim que é uma causa multifatorial, biopsicossocial, né? Pais que têm que têm dependência química, têm uma alta probabilidade de ter filhos, talvez, com uma dependência, tá? Há questões ambientais, psicológicas, emocionais, mas o importante, além da causa, é saber que a gente tem o tratamento. Porque o dependente químico, ele fica sempre assim, por que eu tive isso? Né? E talvez seja muito mais interessante ele entender que ele tem uma doença, que ele tem um problema e que tem tratamento, tá? E que se ele tendo essa ajuda, ele tem uma alta probabilidade de sair desse problema. E hoje a gente pode falar assim que nós temos na palma da nossa mão, né? Você pega um celular, você tem informação o tempo todo, você está na televisão, enfim, no computador. Mas por que hoje a gente ainda tem que tocar neste assunto? Né? Por que a gente ainda precisa conscientizar tantas as pessoas da importância de cuidado com o tabaco porque ele causa doenças? Quais doenças seriam essas? Eu acho que uma primeira questão que a gente tem que abordar, que o Fabrício já falou, é que o tabagismo ele é uma doença e é uma dependência química. Ele já é uma doença? Já tem o CID de classificação, inclusive, né? Os médicos colocam o CID porque ele é uma doença, é comprovado.
Então, quando a gente fala na questão que é uma dependência química, muitas vezes uma simples sensibilização não vai fazer o efeito necessário para que ele consiga, né, ficar longe daquela droga. Então, essa é uma questão fundamental. Mas, de qualquer maneira, é interessante, no decorrer do tratamento, a gente trabalha muito com o paciente de sensibilização com relação às doenças causadas pelo tabaco, sim. Porque, muitas vezes, ele ou nunca ouviu falar ou ele nega a existência dessas doenças, mas elas acontecem, diríamos assim, silenciosamente no organismo do tabagista. Então, o tabagismo ele causa mais que 50 doenças no organismo, tá? Onde a gente tem aquelas mais prevalentes. Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que nós conhecemos como derrame cerebral. Temos vários tipos de câncer. O câncer de pulmão, um dos mais prevalentes causados pelo tabagismo. Temos doenças pulmonares, como uma bronquite crônica, o enfisema pulmonar, que é uma doença gravíssima, né? Que acaba interferindo em toda a dinâmica pulmonar e o paciente acaba cursando com muita falta de ar, que nós chamamos de dispneia. Então, o tabagismo, ele causa inúmeras doenças no organismo do fumante. E como elas são silenciosas, muitas vezes ele acha que não está acontecendo nada. Quando, de repente, surge a doença que foi causada por aquele consumo da substância. Saber da Marta, como é que funciona esse trabalho de fonoaudiologia para o tabagismo, Marta? Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, nós somos uma equipe multiprofissional, Sim. né? E cada um tem a sua importância dentro desse grupo. Uhum. Então, até para dar uma explanada como funciona, né? Um grupo vem com um manual já do Ministério da Saúde. Então, nós temos reuniões regulares. Primeiro, são reuniões semanais. Então, a cada semana é abordado um tema nutricional, do que pode ser feito para que a pessoa, né? Porque nós temos as queixas, eu paro de fumar, eu engordo. Sim. Eu começo a substituir, né, o cigarro por doce, por comida. Então, nós temos um trabalho com a nutricionista, o educador físico, né, os fisioterapeutas que também apoiam no que a gente pode fazer para melhorar a saúde, e o fonoaudiólogo também, que muitas doenças são causadas, né? A gente tem um câncer de boca, né, câncer de laringe, que também são decorrentes do uso do tabaco. Então, nós fazemos um trabalho multiprofissional, de apoio a todos esses usuários e que temos conseguido bons resultados. Tá, a questão da idade. Hoje, a gente tem esse diferencial, por exemplo, há um foco maior, por exemplo, mais propenso ao aumento do consumo do tabagismo numa faixa etária, em outra? Como é que está isso? Nós temos alguns dados da Vigitel, né? Que assim, pessoas com 18 anos que faziam uso de tabaco em 2006 era de 15,7%. Em 2020, nós tivemos uma diminuição para 9,5%. Então, nesse período, houve uma diminuição. Por quê? Muitas coisas foram criadas leis, né, que não pode fumar em ambientes coletivos, a proibição da propaganda do cigarro, né, que nós tínhamos isso na década de 80 aqui. Ao sucesso com Hollywood. Não era? Você era charmoso, você tinha glamour, né, Sim. nas novelas, Leve vantagem em tudo. Exatamente. Comercial Então, essas gesto. campanhas, né, foram feitas, houve a diminuição, e assim como esse tratamento, né, fornecido pelo governo federal para a diminuição, né, para a cessação do tabagismo. Então, tudo isso contribuiu. Porém, hoje nós temos outras coisas que têm atraído muito, que são os cigarros eletrônicos. Eu ia perguntar dos malefícios dele. Que são tanto quanto, né, o do tabaco, do cigarro convencional. Porque os jovens, né, principalmente que é usuário, são os jovens a partir até de 15 anos, né, nós temos visto bem jovens fazendo uso, eles acham que é só uma fumacinha, só aromatizante, porque não tem o cheiro do tabaco, né? Mas foi um mecanismo usado pela indústria do tabaco para poder atrair. Se reinventou. Exatamente, né? É a época da tecnologia, ele é bonitinho, ele parece um iPod, ele tem um design diferente, né? Então, só que contém nicotina, contém aromatizante, contém muitos psicotrópicos, até canabidiol já foi encontrado. E tem um detalhe extremamente importante, porque foi verificado que nesse líquido, há uma quantidade de nicotina muito maior do que no cigarro convencional. Então, foi encontrado de 0 a 36 miligramas de nicotina por mililitros. No cigarro convencional, pode ser utilizado até 1 miligrama por mililitro.
Então, ou seja, ele está tendo um consumo muito maior de nicotina. E eles acreditam que não, né? Acham que não, é uma transição, eu vou parar de fumar, eu estou saindo do cigarro convencional e fazendo uso desse iPod, né? Desse cigarro eletrônico. É aquela coisa, nunca acontece comigo, só com o Exatamente. outro, né? É. Eu estava ouvindo hoje uma notícia que no México eles proibiram também fumar em áreas livres. Praia não pode, se você for Isso. pego numa praia lá no México fumando, você paga multa. Nos parques também. Então, quer dizer, né, já está funilando. E Isso. principalmente em relação aos jovens, eles estão tomando muito mais, dando muito mais multas pesadas lá no México, porque a gente vê, né, que a propaganda, a internet está levando muita gente a, pelo menos, pegar o cigarro eletrônico para experimentar. Inclusive, no Brasil, a comercialização do cigarro eletrônico é proibido desde 2009. Né? E a gente sabe que é um mercado paralelo, né? Sim, que faz claro. a comercialização desse cigarro eletrônico. E aí a gente pode isso é entrar proibido. numa coisa também que eu estava pensando, proibir. Ah, vamos proibir, não pode mais. Aí entra no mercado paralelo, a proibição. Então, é melhor a conscientização do que a proibição? É o que nós estamos tentando, né, fazer. Que é complicado, Na verdade, né? eles têm que ter a consciência, né? Qual é o nosso papel? Propagar a saúde, né? E conscientizar dos malefícios desse tabaco, porque ele também né, principalmente os jovens, mas é um trabalho a Formiguinha. passos de formiga, exatamente. Você gostaria de falar? Que, seguindo sua linha de raciocínio, infelizmente no Brasil a gente tem alguns tabus. Falar sobre dependência química é um tabu. Então parece assim que se eu falar com meu filho sobre alguma droga, eu estaria estimulando ele estar usando. É pelo contrário. É a gente conversar com esses jovens para que ele se aproprie de conhecimento, para que ele consiga falar não. Porque ele tenha uma outra fórmula de uma válvula de escape por um prazer. Né? Então, assim, a gente já sabe, quanto mais jovem o meu cérebro, por exemplo, ter contato com uma substância, maior a minha probabilidade de eu ficar dependente dessa substância. Então, por isso que conversar com eles, falar sobre, não é estimulá-los, mas sim fortificá-los para que eles consigam ter uma qualidade de vida adequada no Vocês futuro estão próximo. trabalhando, aproveitando essa deixa, estão trabalhando com o apoio da Secretaria de Educação para desenvolver alguma coisa específica nesse sentido? Sim, nós temos aqui um programa do Ministério da Saúde que também é vinculado ao município, que é o programa Saúde na Escola. Então, a gente tem as escolas onde a gente desenvolve todas as temáticas de saúde, inclusive a temática do tabagismo e outras drogas, que é a parte que a gente considera fundamental, que é a questão da prevenção. Muito interessante. Vocês estavam fazendo distribuição de panfletos no centro da cidade hoje? Estávamos, Como é que estava a receptividade? Foi bacana. Nós fizemos uma ação em parceria com o Instituto Amarelo. Nós fizemos já na segunda-feira uma live abordando a temática. E hoje fizemos a panfletagem na praça para estar realmente nesse contato direto com a população, orientando sobre os malefícios do tabagismo, fazendo convite para eles participarem do nosso programa de tratamento. E foi bem bacana, né, pessoal? Realmente a gente conseguiu o que nós levamos de panfleto. Foi entregue, foi uma ação bacana. E se tiver algum ouvinte e alguém acompanhando a gente também através das lives que se interesse, está tentando parar de fumar, mas não está conseguindo sozinho, tem tido muitas recaídas, como eles podem procurar o projeto de vocês e quanto tempo eles ficariam com vocês? Essa pergunta é fundamental, um dos nossos objetivos aqui hoje. Nós temos, então, o programa municipal, que ele está vinculado a todas as unidades básicas de saúde do município. Então, qualquer munícipe que tenha interesse em participar, o acesso ele é muito simples, não tem que haver guia de encaminhamento, né, que possa dificultar esse acesso, basta ele comparecer à unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, ele vai procurar a recepção e aí eles vão fazer um cadastro desse usuário. Para isso, basta dados pessoais, nome completo, data de nascimento, endereço e telefone. Lembrando que é importante manter o telefone atualizado. Tá. Né? E aí, assim que a gente tem o início de um novo grupo, nós fazemos a convocação para eles fazerem todo o tratamento. O tratamento, no total, ele tem uma duração que é a preconizada pelo Ministério da Saúde de 1 ano. Então, por quê? Porque existe chance de se ter recaídas nesse período por ser uma dependência química. Então, nós começamos ali com as sessões semanais, que é aquele tratamento inicial mais intensivo, depois torna-se quinzenal e depois sessões de manutenção mensal.
e realmente vale a pena essa adesão. Quem tiver esse interesse em parar de fumar, nós estamos à disposição no município. Tem contato por telefone, alguma coisa assim, ou só na UBS A porta de entrada é a UBS, mas caso qualquer município tenha dificuldade de acesso ao programa, aí eu vou deixar, que eu sou a coordenadora municipal do programa, o telefone lá da Secretaria de Saúde. O número é 3643-6233. Repita. 3643-6233, no ramal 233. Muito Tá bom? Aí ramal 233. E agora, para fechar, eu gostaria que cada um de vocês falassem da importância deste dia. Para vocês, por que tem que existir um dia dedicado ao tabaco, ou melhor, ao não uso do tabaco? Eu considero essencial as datas que nós chamamos de comemorativas, porque elas dão maior visibilidade àquela temática, né? Na verdade, nós temos que trabalhar todos os dias. Isso faz parte da nossa rotina, porque a gente sempre está orientando nossos pacientes. Mas quando você faz um evento pontual, você dá maior destaque àquela temática. Então, esse é o objetivo principal. Falar sobre o assunto, então, é muito importante. E não é tabu. Não é é. tabu. A gente tem que desmistificar esses tabus para que o paciente ele entenda que ele tem um problema sério, que não ele vai ter uma dificuldade muito grande de parar sozinho, que aqui em Birigui a gente tem uma equipe multidisciplinar que vai dar um suporte, um apoio para ele e que a gente está à disposição para estar recebendo ele em nossos grupos. E eu gostaria, então, de deixar para esse usuário que tem vontade de parar de fumar, quais são os benefícios que ele vai ter. Ótimo. Eu tenho alguns dados aqui bem bacanas e importantes. Queremos. Após 20 minutos de parar de fumar, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue do fumante. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 2 dias, o olfato e o paladar melhoram. Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação sanguínea melhora. Após 1 ano, o risco de morte por infarto já é diminuído pela metade. E de 5 a 10 anos após parar de fumar, o risco de infarto é de uma pessoa como se nunca tivesse fumado. Só benefícios. Só gente. benefícios, né? É pró-vida, né? É optar viver melhor, viver mais Com e ter uma saúde. qualidade de vida melhor. Muito bem, 31 de maio, estamos aqui hoje falando do Dia Mundial Sem Tabaco. E tiveram com a gente a Andréa Maria Castilho, coordenadora do Programa Municipal do Tabagismo, Fabrício Ottoboni dos Santos, psicólogo, também está no programa, Marta Trevisan Junqueira e Silva, fonoaudióloga do Programa Tabagismo aqui em Birigui. Se precisar, procure a UBS mais próxima, peça mais informações. Eu agradeço, junto com o Sérgio, muito a presença de vocês e voltem sempre para a gente estar falando de saúde. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição para outras temáticas na área da saúde. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora são 11h47, só um intervalo no seu rádio bem rápido e voltamos com mais informações, principalmente